paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Pedimos a permissão da direção espiritual da nossa casa e desse trabalho para iniciarmos a reunião da tarde de hoje. E para iniciarmos, faremos a leitura da mensagem do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. A mensagem diz o seguinte: na queda, levante-se, a cada erro, corrija-se, na luta, esforce-se, você faz o destino, una a mão vigorosa, sustenta seus passos, preencha-se de vitalidade, de vontade de progredir e de conquistar a paz. Creia no seu valor, brilha na sua testa a aurora do amor, e integre-se ao sábio ritmo da vida. Use de compreensão, esteja alegre, o seu aprimoramento nasce na certeza da vitória. Então, meus irmãos, diante dessa mensagem edificante, elevemos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus, assistidos pela espiritualidade que se faz presente e derrama sobre nós a sua luz, o seu amor e todos os bálsamos necessários para livrarmos das nossas enfermidades físicas, das nossas enfermidades morais, e que possamos nessa tarde de hoje estarmos aqui envolvidos por esse amor e por essa luz, e diante dos ensinamentos aqui trazidos, que possamos utilizar-se deles para despertarmos as nossas consciências para o nosso progresso moral, livrando-se das imperfeições morais que tanto sofrimento nos traz e, acima de tudo, nos conduz ao caminho do ódio, do orgulho, da ira, do egoísmo, da vaidade, e que possamos, despertando as nossas consciências, seguirmos trilhando o nosso caminho em busca da verdadeira felicidade, aquela ensinada por Jesus e tão bem descrita na moral do seu Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade e benfeitura, hoje e sempre. Que assim seja. Então, para iniciarmos os nossos estudos da tarde, nós convidamos o Hélio Zaparoli, que vai trazer o estudo do Livro dos Espíritos, e na sequência o Francisco com o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus os abençoe. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nossos corações. É tão bom estar aqui, gente. Estamos encerrando mais um ano, né? Nos aproximando de uma das datas que eu acho mais bonitas, que é o Natal, que simboliza o nascimento de Jesus, né? Isso é tão profundo, o nascimento de Jesus, o nascimento das boas ações, do caminhar na boa moral, da felicidade, da busca pela felicidade. É renovar as nossas ações, refletir sobre o que fizemos no ano e começarmos a planejar novas ações, novas maneiras de nos portarmos uns com os outros, nos portarmos com nós mesmos, porque muitas das vezes fazemos mal a nós mesmos. Mas rever as nossas atitudes e sempre, sempre caminhar na retidão da moral, como o Denner muito bem falou, da moral de Cristo, muito bem escrita em seu Evangelho. Vamos continuar, meus irmãos, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, questão 496, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a parte 2. Antes de entrarmos na questão
496, eu gostaria de fazer uma breve leitura da 495, porque é ela quem vai dar abertura para as demais questões. O assunto vai correr em cima do que a 495 entrou, certo? Kardec pergunta, e já tem um tempinho que a gente leu a 495, né? Kardec pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o protegido por se lhe mostrar este rebelde a seus conselhos? É mais ou menos assim. Você está falando para a criança, não vai, vai machucar, vai dar errado, não vai. A criança teme continuar indo, teme continuar fazendo aquilo. Aí, chega uma hora, não, então vai então. Você não quer me ouvir? Vai. Os espíritos superiores, os espíritos protetores, os nossos anjos guardiões, fariam isso? A pergunta de Kardec é mais ou menos assim. Os espíritos respondem: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos, o protetor volta desde que ele o chame. Então aqui nessa questão, os espíritos respondem da seguinte forma: eu estou ali, estou explicando, estou mostrando, estou aconselhando, olha, dentro do caminho da direita e da esquerda, dentro do que eu conheço é melhor você ir pela direita, que pela esquerda vai dar errado. Mas, uma coisa que nós temos e que jamais vamos perder, a não ser que nós mesmos abrimos mão, é o livre-arbítrio. Os espíritos superiores não vão usar, te restringir o seu livre-arbítrio. Ele te dá o conselho. Você pega o conselho, reflete o conselho e escolhe seguir ou não. Mas, sempre a última decisão será a sua. Uma vez que dentre vários conselhos que os nossos anjos guardiões têm nos dado e nós não tenhamos ouvido, ele então chega à conclusão de que, bom, está sendo inútil a minha ação aqui por enquanto. Deixa que ele vá, através da sua vontade, das suas próprias escolhas, obter as suas experiências dentro daquelas escolhas que vão contrárias às leis divinas. Ele vai colher, porque obrigado eu não sou a plantar, mas a colheita, essa é obrigada. Então é melhor plantar morango do que plantar jiló, né? Então é melhor, deixa que ele vai lá e vai colher o seu plantio, e na hora que doer e ele estiver aberto a essa a conversa, aos meus conselhos, eu volto. Então ele se afasta, mas ele jamais abandona por completo. Ele apenas dá um espaço, deixa que o protegido vá fazer as suas escolhas. Em algum momento, cedo ou tarde, ele se aproxima novamente. O que mais envolve nessa relação, meus irmãos, é o amor. O espírito protetor, como já foi dito, ele sempre está num grau evolutivo maior do que nós nos encontramos aqui. Nele já está o perdão, já está a humildade, a sabedoria, sempre acima daquele que ele escolheu proteger, ou que lhe foi incumbida a proteção. Dado este adendo, a questão 496, Kardec pergunta: o espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? A pergunta é o seguinte: o espírito protetor que se afastou do seu protegido, por conta que este, por sua vez, não lhe deu ouvido, ele vai poder lhe fazer mal?
Meio contraditório, né? Contraintuitivo. Os espíritos respondem: os bons espíritos nunca fazem mal. Ponto final. Para ser anjos guardiões, espíritos protetores, eles já têm que, no mínimo, começar a comungar de forma mais intrínseca, vamos colocar assim, com as leis divinas. O mal faz parte de uma das leis divinas? Fazer o mal ao outrem? Não. É fazer ao bem como queria que ele vos fizesse a outrem, né? Então o mal não faz parte da conduta dos espíritos superiores. Mas os espíritos continuam na resposta. E olha que interessante. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. É interessante isso que ele fala. Uma vez que o espírito protetor se afasta. Já ouviram aquele ditado? Que a minha avó vivia contando para mim, eu falava, oh, tadinha, né? Mas tem um pouco de verdade nisso. Cabeça vazia, oficina do diabo. Assim, é uma metáfora, né? Eu adoro figuras de linguagem. Uma vez que nós não estamos comungando dos pensamentos junto com os pensamentos do nosso espírito protetor, estamos vibrando, vamos colocar assim, numa frequência mais baixa, quem que vai se ligar a nós? Irmãozinhos que também comungam dos mesmos pensamentos. Se eu não estou vibrando, não estou me ligando a bons pensamentos, eu vou começar a me ligar aos maus pensamentos. E é daí onde vem as ideias ruins, vamos colocar assim. Uma vez que, através do meu orgulho, da minha rebeldia, eu não vou acatar ou seguir os conselhos dos meus espíritos e anjos guardiões, ou do meu espírito protetor, vem então os irmãozinhos, ele se afasta, vem então os irmãozinhos que veem em mim um campo a ser cultivado, com ideias ruins, com conselhos ruins. Às vezes por maldade mesmo, às vezes por ignorância. E aí existem vários motivos disso acontecer. Mas só acontece por quê? Porque nós escolhemos. E aqui é a palavra de ordem. Foi uma escolha nossa. Já tenho conhecimento. Sei o que pode ser melhor ou pior para mim. Me vem o conselho. E a força que o anjo guardião faz para que eu tome o caminho menos dolorido, né? E eu escolho, não vou por ali. Então, meu amigo, cedo ou tarde você vai colher algumas coisas não tão boas. E os espíritos continuam. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Ou seja, eu acatei os conselhos ruins, escolhi não seguir os conselhos dos bons espíritos. Tem como algo que você faz que não convém, vamos colocar assim, não vai ao encontro das leis divinas, né? Todas as leis divinas que a gente vive estudando, que a gente está sempre lendo no Evangelho, no Livro dos Espíritos, coisas que vão contrárias à lei de amor, no seu mais amplo espectro. Você colher coisas boas disso? De forma alguma. Cedo ou tarde, nós temos colheitas das nossas ações. Se plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Se plantamos coisas que são contrárias às leis de amor, vamos colher sofrimentos, dores, e tristezas e por aí vai. Muitas das vezes, quando estamos fazendo essas colheitas que nos fazem sofrer, que nos doem, muitas das vezes, como os espíritos dizem, nós colocamos a conta da sorte. Nossa, que azar o meu, né? Fiz algo ali, deu errado, agora tô mal. Mas, como eles dizem,
boa parte das vezes, são escolhas que a gente faz que são contrárias aos conselhos que nos trazem. Conselhos dos espíritos protetores que nós não ouvimos, eles se afastam. Então os espíritos, assim como nós, ainda inferiores, que estão seguindo, né, mas não estão elevados, vêm e nos dão conselhos que vão nos trazer dores mais tarde. Essa é a grande questão que deveríamos olhar para essa questão 496, que é uma escolha que nós fazemos. E aqui fica a reflexão. Quais as escolhas que estamos fazendo diariamente? A quem estamos ouvindo? Aquela vozinha da consciência lá do fundo? Será que estamos seguindo os conselhos dos bons amigos de luz, dos nossos anjos protetores? À noite, quando vamos nos deitar, será que nós fazemos uma oração por ele? Pedindo a sua presença? Agradecendo o dia que foi? São atitudes simples como essa que nos ajuda a aproximar do nosso anjo protetor. Na questão 497, Kardec ainda segue essa linha, nesse mesmo assunto. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Ou seja, o espírito protetor percebe que existem outros espíritos mais atrasados que às vezes por um sentimento de ódio, de vingança, queiram nos prejudicar. Será que o espírito protetor, vendo isso, ele pode simplesmente se afastar e deixar que o outro espírito nos faça algum mal? Os espíritos respondem: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará a força a seu protetor. Mais uma vez, nós vemos aqui o quê? A utilização do livre-arbítrio, a nossa escolha. Mais uma vez, nós vemos a importância de nos instruir. A importância de estarmos em comunhão com o bem, com os bons espíritos, através de boas atitudes, de bons pensamentos. Orai e vigiai. Essa é a palavra de ordem. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Então, por mais que o espírito protetor esteja ali, fazendo força, vamos colocar assim, para que nós o ouvimos, no final das contas, através de muita oração que o espírito protetor também deve fazer, cabe a nós fazer a escolha. Os espíritos que nos querem mal, seja por algum débito do passado, ou simplesmente por, igual a gente já falou, por ignorância, eles vão ter o seu raio de ação, vamos colocar assim, mais intensificado, quanto mais nós nos afastamos da luz, dos conselhos dos bons espíritos. E é isso que nós gostaríamos de deixar aqui hoje. Nós temos as condições de estar sempre nos afastando do mal, a partir das nossas escolhas, a partir dos nossos pensamentos. São reflexões que nós podemos fazer ao longo do dia, através de ações, de bons pensamentos, de orações. Sempre que nós pudermos, vamos nos esforçar para nos aproximarmos das esferas superiores, dos bons amigos de luz, do nosso anjo guardião. Sempre que estivermos em dúvida de fazer essa ou aquela escolha, façamos uma oração. Vamos pensar, se eu escolher isso, alguém pode ser prejudicado? No Evangelho, na coletânea de prece, tem a prece para um bom conselho.
que eu adoro ler ela. Acho que eu estou sempre pedindo conselhos. Mas vamos sempre, sempre, sempre lembrar, orai e vigiai. Não vamos culpar a ninguém como diz os espíritos, das desgraças que nos chegam, a não ser as nossas escolhas. Mas não vamos nos martirizar pelas coisas ruins que nos chegam. Vamos lembrar que somos filhos de um Pai que nos ama e que colocou ao nosso alcance as ferramentas necessárias para vencermos qualquer que sejam as dificuldades. E então, utilizando dessas ferramentas, que pode ser uma oração, um pedido de ajuda, nos aproximemos dos nossos amigos de luz. E assim, meus irmãos, tenho para dizer, somos imbatíveis. Fiquemos com Deus, que o amor de Jesus esteja sempre conosco. Boa tarde, meus irmãos. Dando continuidade aos estudos que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Quem esteve aqui na segunda-feira assistiu a palestra do nosso irmão Mário Henrique, nos falando exatamente sobre o Cristo Consolador. E hoje, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando prosseguimento a essa sequência de estudos que nós estamos fazendo, nós vamos iniciar exatamente esse capítulo 6, que fala do Cristo Consolador. Então, o tema de hoje é o jugo leve, é o primeiro item. E nos coube comentar 2 itens desse capítulo 6, que, como nós já sabemos, é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, a importância desse capítulo, do entendimento dele para nós é muito grande. Porque aqui nós vamos fazer uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e sobre aquela promessa, aquela previsão que ele havia feito, de que ele enviaria um outro Consolador para ficar eternamente conosco. Então hoje nós vamos iniciar o tema, o jugo leve. Todos nós sabemos que Kardec, ele coloca uma passagem do Novo Testamento, e Kardec, à luz da doutrina espírita, ele comenta essa passagem de um dos evangelistas, agora com a visão da doutrina espírita, com uma visão mais ampliada. Ele interpreta esse ensinamento para nós, para que a gente não tenha mais dúvidas a respeito daquilo que Jesus quis dizer, porque muitas vezes o mestre usou de alegorias, ele usou parábolas para nos explicar determinados assuntos que nós não estávamos preparados para entender aquele ensinamento. Porém, Kardec aqui coloca esse ensinamento e ele vai explicar o que realmente Jesus queria dizer com essas palavras. Então, no jugo leve, ele começa assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa é uma passagem do evangelista Mateus,
que se encontra no capítulo 11, nos itens 28 a 30. Então, nesse Evangelho de Mateus, ele anotou esse ensinamento do Cristo que faz um convite a todos nós que nos encontramos nesse planeta de provas e expiações e no qual nós aqui estamos por alguma razão, porque se nós estivéssemos em condições melhores, nós estaríamos num dos orbes mais avançados. Porém, a nossa necessidade é ainda estar no planeta Terra, que é esse planeta que nos dá condições de realizar aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades de evolução moral e espiritual. Então Jesus faz esse convite para cada um de nós que nos encontramos aqui, mas especialmente para aqueles que se encontram em aflição, aqueles que estão passando por angústias, aqueles que estão passando por sofrimentos os mais diversos. E tem determinadas fases nas nossas vidas que nós passamos por muitas tristezas, por muitos desafios, por depressões, por angústias. E é nesse momento que nós precisamos buscar o nosso Mestre. É nesse momento que ele nos estende a mão, quando nós o procuramos do fundo do nosso coração. É exatamente nesse instante que muitas vezes ele chega a nos carregar, pela necessidade que nós estamos tendo de enfrentar esses desafios da vida de cada um de nós. E se nós observarmos a nossa história, todos nós passamos por inúmeros problemas no decorrer da nossa existência, desde o nosso nascimento até o momento em que nós nos desencarnamos. Mas Jesus, ele nos oferece esse alento, nos oferece esse alívio quando nós vamos até ele e pedimos a sua ajuda. Mas por que que ele não tira de nós essas dificuldades? Por que que ele nos oferece apenas o alívio? Porque, na verdade, o que nós queríamos, em realidade, é que ele tirasse de nós essa carga pesada que muitas vezes nós estamos carregando. Mas ele não retira de nós essa carga por uma razão muito simples. Porque, como foi dito aqui no Livro dos Espíritos, fomos nós que plantamos, né? E nesse momento nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Se não foi nessa existência, foi numa existência anterior. Então ele não pode retirar de nós aquilo que nós mesmos buscamos através da liberdade que todos nós temos de escolher os nossos próprios caminhos. Mas o fato dele nos oferecer esse alívio já é um consolo muito grande para todos nós. Vamos dar um exemplo simples aqui para que a gente entenda melhor essa questão. Uma criança chega em casa com um dever que a professora passou e a sua mãe dá uma orientação para ele, para que ele faça aquele dever. É um alívio que ela está oferecendo a ele, é um alento que ela oferece a ele. É uma orientação, mas ela não pode fazer o dever por ele. É ele que tem que fazer aquele dever para que ele aprenda. Porque mais tarde, quando ele for fazer as suas provas, ele vai ter que colocar em ação aquele exercício que ele praticou em casa. Então é ele próprio que tem que fazer aquele exercício. Então somos nós próprios que escolhemos as provas pelas quais nós estamos passando hoje. Às vezes nós estamos num relacionamento difícil
E às vezes a gente pergunta a Deus, será que foi eu mesmo que escolhi? Ou eu mesma que escolhi esse relacionamento? E fomos nós, né? Porque, né, nós iríamos sair melhores se eu conseguir passar, se eu conseguir amar, se eu conseguir perdoar, tolerar aquela pessoa que está convivendo comigo e que é uma pessoa difícil, eu vou sair melhor dessa vida. Porém, se eu abandonar essa tarefa, eu vou ter que retomar num outro momento. Porque quando eu chegar no mundo espiritual e reconhecer que eu fracassei naquela existência, da prova que eu havia pedido, que eu havia escolhido, eu vou pedir novamente uma outra oportunidade ao Pai. E dessa vez, eu prometo não mais falhar. Por essa razão, meus irmãos, nós voltamos muitas vezes ao planeta Terra, porque às vezes nós escolhemos as nossas provas e a gente falha. A gente escolhe e não quer aceitar aquilo que nós escolhemos aqui. Não fui eu que escolhi. Está muito difícil carregar esse fardo. Essa carga está muito pesada para mim, mas em verdade fomos nós que falamos assim, agora eu dou conta dessa prova. E não é só essa do relacionamento, são muitas outras. São provas de compreensão, né, de aceitação, né, das nossas situações, de olhar para as nossas imperfeições, as várias que nós temos, né, e aqui a gente sabe que precisa corrigir, mas que a gente não dá tanta importância, não está tendo força. Mas quando nós buscamos a Jesus, Ele fala que Ele vai nos dar essa força para que a gente possa vencer as nossas provas. Então nós precisamos realmente buscar o Mestre para que a gente vença essas nossas dificuldades. Só que às vezes nós ainda não temos essa fé suficiente para buscar essa ajuda. É como foi dito, nós temos um anjo da guarda que está à nossa disposição, mas qual de nós busca constantemente o nosso anjo da guarda para pedir ajuda para ele? Se, como nós estamos vendo aqui no estudo, ele está sempre à nossa disposição e ele só se afasta quando nós não ouvimos os seus conselhos. Ora, se Deus colocou um espírito de uma superioridade maior do que a nossa, que nunca fica chateado com a nossa teimosia, que nunca se zanga com o fato de nós não escutarmos os seus conselhos, e que sempre volta quando nós o buscamos, então é porque nós não queremos ouvir. Nós ainda não nos preparamos para ouvir os conselhos daquele que só veio para nos auxiliar na nossa evolução e nada mais. Então, meus irmãos, Jesus nos oferece esse alívio, né, aos nossos sofrimentos, às nossas dores, e Kardec, nessa passagem, ele nos diz que todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as perdas de entes queridos, têm a nossa compreensão na fé no futuro e na confiança que nós depositamos em nosso Pai. Nesses ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Então, porque muitas coisas que nós não entendíamos antes da doutrina espírita trazer para nós esse esclarecimento, nós agora, nós espíritas principalmente, estamos tendo clareza sobre esses assuntos. É claro que nós sabemos que tem muita gente, né, que não tem esse conhecimento e que sofre e que começa a se perguntar: por que Deus comigo? Por que foi
levado aquela pessoa que eu amo, aquele meu ser amado? Por que essa doença me acometeu nesse momento? E eles ficam sem entender as razões e os porquês desses questionamentos. Porém, nós espíritas não temos essas dúvidas, porque o espiritismo nos explica tudo isso que ocorre conosco. E é assim, meus irmãos, que Jesus, quando esteve entre nós, ele, que também é um consolador, ele disse que ele iria, mas que ele iria enviar um outro consolador, e que esse outro consolador ficaria eternamente conosco, que nos explicaria todas as coisas que ele havia dito, pois, como eu já disse anteriormente, não existe mais alegorias nem parábolas, mas agora os Espíritos vêm nos trazer esses ensinamentos com muita clareza, para que a gente entenda os porquês e as razões do nosso sofrimento, da nossa dor, dos nossos padecimentos. Mas também a doutrina espírita nos traz esse consolo, porque quando ele nos explica a razão do que está ocorrendo conosco, nós naturalmente sentimos que nós estamos sendo consolados, porque quando eu entendo por que eu estou passando por uma fase difícil na minha vida, eu sei que aquilo não está ocorrendo comigo injustamente. É porque tem algum motivo, muito embora eu não me recorde de qual é o motivo, mas como eu sei que Deus é justo, e que Deus é misericordioso, e que eu não estou passando nada injustamente, que eu não estou sendo castigado por Deus, eu preciso me resignar para aceitar aquilo que eu já consigo compreender agora com o advento da doutrina espírita. Então, essa doutrina espírita, meus irmãos, traz para nós todo o entendimento da vida espiritual, nos mostrando por que nós estamos aqui, por que nós viemos aqui, qual a razão de nós estarmos aqui agora, e que nós vamos retornar ao mundo espiritual, e que a vida continua nessa outra dimensão, e que o fato de nós ainda sermos espíritos imperfeitos aqui, nós vamos continuar com essas mesmas imperfeições no mundo dos espíritos, porque ao nós passarmos para lá, nós vamos continuar do mesmo jeito que nós estamos aqui. Se nós não melhorarmos as nossas condições aqui agora, se nós não aprendermos a amar o nosso próximo, se nós não aprendermos a amar a nós mesmos, como Jesus tem nos ensinado, praticar a caridade, nós vamos retornar ao mundo espiritual da mesma maneira que nós aqui chegamos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina prática, não é somente uma doutrina de teorias que apresenta para nós aqui uma lição de caridade, de perdão, de paciência, de tolerância. Todas essas virtudes nós precisamos aprender a colocar em prática no nosso dia a dia, vivenciar a cada momento, a cada instante. E muitas vezes nós somos apenas teóricos da doutrina espírita. Às vezes nós trazemos todos esses ensinamentos na nossa cabeça, mas ele não está no nosso coração, no nosso sentimento. Nós não vivemos isso no dia a dia. Tanto é que as nossas maiores dificuldades são de perdoar o nosso próximo. Às vezes, quando alguém nos contraria, quando alguém faz qualquer coisa contra nós, nós já ficamos injuriados e com raiva daquela pessoa.
Quando alguém tem uma opinião diferente da nossa, nós já ficamos chateados com aquele que pensa diferente. E Kardec disse que isso é importante. É importante que cada um de nós pense diferente um dos outros, que nós devemos aceitar uns aos outros. Porque a doutrina espírita é essa doutrina de questionamento, onde você questiona a todo momento: será que isso está certo, está errado? Como é que eu estou vendo isso? É o meu ponto de vista, é o meu entendimento. Mas o outro também tem o ponto de vista dele, tem o entendimento dele a respeito das várias situações. E nós precisamos aprender a respeitar o ponto de vista do outro. Às vezes nós que nos encontramos aqui na frente, falando, somos os primeiros a ter que recorrer a essas lições, porque nós ainda não praticamos. E aqueles que ouvem também são responsáveis. Porque quando nós estamos ouvindo e não colocamos em prática, a nossa responsabilidade é muito grande diante de todo o esclarecimento que essa doutrina traz para nós a respeito da condição que nós vivemos. Porque todos nós sabemos que somos espíritos imortais, que nós estamos aqui na Terra apenas um tempo e que esse nosso corpo é perecível e que a qualquer momento nós podemos retornar ao mundo espiritual. E em que condições nós vamos retornar? Às vezes a gente pode enganar os outros, né? Chegar aqui, falar com muita educação, mostrar que somos bonzinhos e que na realidade nós não mudamos nada em nossa vida. Continuamos os mesmos egoístas, os mesmos vaidosos, né? E aí nós teremos que prestar contas do conhecimento que nós temos. Isso quem não está dizendo é Kardec. Não sou eu que estou falando aqui aleatoriamente. São os espíritos que desencarnaram nessas condições, tendo sido egoístas, vaidosos no mundo material, e chegando no mundo espiritual se depararam com as suas condições e vêm de lá nos trazer os seus exemplos, mostrando para nós que aquilo que eles não conseguiram vencer, que aquilo que eles não conseguiram fazer por eles próprios, ninguém vai fazer por eles. Somos nós os responsáveis por melhorar as nossas vidas. Nós podemos até dizer para os outros, mas cada um de nós é responsável por si próprio. Porque é muito fácil nós darmos conselho. A gente gosta de dar conselho. E às vezes a gente aconselha os outros aquilo que a gente não faz, né? É fácil a gente fazer isso, dar conselho para os outros, mas a gente não pratica. A gente mesmo não pratica. E a responsabilidade de quem dá conselho é muito grande. Porque você está dizendo para o outro fazer aquilo que você não faz. A sua responsabilidade é maior ainda. Por isso que Jesus, o nosso mestre, governador da terra, tudo aquilo que ele disse, ele deu o próprio exemplo, para que a gente não tivesse dúvida nenhuma sobre aquilo que ele estava fazendo. Porque quando ele dizia uma coisa, ele agia exatamente de acordo com aquilo que ele estava ensinando. Por isso que ele é o maior exemplo da terra. E nós o seguimos como modelo e guia. Nós o temos como modelo e guia. Se nós o temos como modelo e guia, nós já temos condições de ir em direção às lições que ele nos trouxe. E a doutrina espírita vem trazer novamente, vem nos relembrar do nosso compromisso, vem nos dizer que nós estamos aqui exatamente para isso, para nos melhorar a cada dia, para crescermos cada vez mais. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Hélio.
pelos ensinamentos trazidos na tarde de hoje. Vamos a um recadinho muito importante. Começou ontem na nossa casa o bazar de Natal e hoje o bazar continua aberto à disposição de vocês. Lindas peças à disposição. Ontem saíram muitas peças bonitas, mas como todas as peças do bazar são bonitas, as de hoje vale a pena conferir, né, Francis? Vale a pena conferir e comprar. Levar de presente para a família, levar para os nossos lares. E lembrando que toda a verba revestida à campanha de Natal da nossa casa nesse final de ano. Então, ao final da nossa reunião, podem descer a rampa e as peças estão à exposição lá no nosso piso inferior. Fique à vontade. Preços acessíveis também, viu? Garanto para vocês, com certeza. Então, chegamos ao final da nossa reunião da tarde de hoje. Agradecidos por mais essa oportunidade, pedimos a permissão para encerrarmos essa reunião. Um excelente retorno aos seus lares, uma excelente semana, abençoada pelo nosso Mestre Jesus, pela espiritualidade benfeitora. Que coloquemos em prática aí os nossos pedidos, né, aos nossos anjos protetores, nossos anjos guardiães, como foi colocado aqui hoje, e que oremos e vigiemos também a todo momento, né? Convidamos os médios passistas para nosso passe coletivo. Convidamos a Fabiana para a nossa prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus. Amado Mestre Jesus, que a tua paz envolva-nos nesse instante, elevando a nossa frequência, fazendo com que possamos sentir os nossos bondosos espíritos que nos guardam, que nos protegem e que tanto nos amam. Que nesse instante do tratamento do passe, possamos nos elevar a eles, rogando a Ti, Jesus, a transfusão de amor, a transmissão das vibrações curadoras. E é com a oração que nos ensinastes que vamos unir os nossos pensamentos, nos colocando em posição de muito respeito, de muito amor e gratidão por este tratamento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Magnetiza, Senhor, as águas aqui colocadas, que elas se transformem no bálsamo necessário ao corpo e ao espírito, e que possamos retornar aos nossos lares, na Tua presença e na presença destes bondosos espíritos. Que o Pai nos abençoe. Assim seja.